Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Aqui nós temos a teoria da atividade. STF, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou a crime permanente, se a sua vigência é anterior à cassação da continuidade ou da permanência. Lugar do crime. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Aqui nós temos a teoria da ubiquidade do crime. De acordo com o conceito analítico de crime, o delito constitui-se em um fato típico, ilícito ou culpável. Conceito tripartido de crime. Fato típico. Conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade. Ilícito é a relação de contrariedade entre a conduta e a norma. Essa ilicitude poderá ser afastada por causas excludentes de antijuricidade quando o agente, por exemplo, pratica o fato. 1. Em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, em exercício regular de direito. Culpável. Imputabilidade. Potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Relação de causalidade. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. A teoria da equivalência dos antecedentes causais possui extensão muito ampla, permitindo o regresso infinito das causas, para evitar a responsabilização de determinadas condutas existentes na cadeia do regresso. Deve-se buscar limites e complementos para a legislação e na doutrina, como os critérios de imputação objetiva e a análise do dolo e da culpa. Superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Teoria da causalidade adequada. Relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão tenha por lei obrigação e cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o caso com o seu comportamento anterior, criou o resultado da ocorrência do resultado. Artigo 14. Disse o crime. Crime consumado. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. Tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Infrações que não admitem a tentativa. Contravenções penais, crimes culposos, crimes pré-dolosos, crimes inissubsistentes, crimes omissivos próprios, crimes condicionados, crimes habituais, crimes de atentado, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3. Crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime.
A súmula 145 do STF diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação. Já a súmula 567 do STF diz que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Artigo 18. Disse o crime. Crime doloso. Doloso quando a gente quis o resultado. Aí se chama também de dolo direto. Ou assume o risco de produzi-lo. Dolo eventual. Crime culposo. Culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Imprudência. Atitude realizada sem a devida ponderação de forma perigosa e precipitada. Negligência. Ausência de precaução. Deixar de fazer algo imposto. Imperícia é a conduta realizada com inaptidão para o exercício de arte ou profissão. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Princípio da excepcionalidade do tipo culposo. Os tipos penais culposos devem ser previstos de forma expressa. Agravação pelo resultado. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente pelo que houver causado ao menos culposamente. Erro sobre elementos do tipo. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. O erro sobre elemento do tipo, conhecido como erro de tipo, essencial é a representação errônea da realidade. O agente acredita não estar presente um dos elementos essenciais que compõem o tipo penal. Erro de tipo essencial. Excusável ou inevitável. Exclui o dolo e a culpa. Inexcusável ou evitável. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo a título de culpa imprópria. Discriminantes putativas. Erro de tipo permissivo. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa. Parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erro sobre a ilicitude do fato. Aqui é o erro de proibição. Artigo 21. O desconhecido da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuir de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sobre coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Exclusão de ilicitude. Artigo 23. Não é crime quando o agente pratica o fato, primeiro, em estado de necessidade, segundo, em legítima defesa, terceiro, em estrito cumprimento do dever legal no exercício regular de direito, excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar
de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/3 a 2/3. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta